A importância do terço do Santo Rosário. Nossa Senhora, naquela altura, falou no terço, porque era essa a tradição, era a terça parte dos 5 mistérios do Rosário, que eram 15 mistérios. Eu, na minha opinião, na minha pobre opinião, penso que por facto de Sua Santidade, o Beato Papa João Paulo II, ter aumentado para mais 5 mistérios para 20, não é razão para deixarmos de chamar o terço. Claro que seria agora um quarto do terço, mas o terço será sempre o terço. Foram as palavras, foram historicamente na altura, era assim que se dizia, e portanto o terço do Rosário. Ora, a importância deste terço do Rosário baseia-se, obviamente, na Ave Maria, na saudação angélica da Anunciação, quando o arcanjo São Gabriel aparece a Nossa Senhora e lhe revela que ela vai ser a mãe do Messias, do Salvador. Porque é que então o terço tem esta força tão grande? Porque está baseado nestas palavras que são o Evangelho, nestas palavras que são a revelação do anjo, o arcanjo São Gabriel. Ave, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. E depois, nas outras palavras que seguem, que são a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel, que, inspirada pelo Divino Espírito Santo, à distância já diz: bendito és tu entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Ora, ambas estas situações te trouxeram nessa altura uma imensa alegria a Nossa Senhora, a nossa Mãe Santíssima, porque foram uma confirmação, primeiro, do arcanjo São Gabriel, que foram a saudação que veio trazer o anúncio de que ela ia ser a mãe do Messias tão esperado do povo de Israel. Aquilo que todas as mães judias ansiavam desde milhares de anos antes, do tempo de Abraão, que da descendência de Abraão viria o Messias Salvador. Todas as mães tiveram sempre esse desejo de serem elas as mães do Messias. Então, essa alegria imensa, quando dá o seu sim, o fiat mi, faça-se em mim segundo a tua palavra, em que aceitou e então aí encarnou a palavra, o Verbo eterno que estava junto de Deus, como nos diz São João no seu Evangelho, veio encarnar no seio puríssimo de Maria. Portanto, isso deu e dá permanentemente uma imensa alegria, e é um comemorar, um recordar esse momento único na história de toda a humanidade, do mundo inteiro, em que nas trevas brilhou a luz de Cristo ao encarnar-se nesse tabernáculo puríssimo que era o seio de Maria. Depois, na visitação à sua prima Santa Isabel, de novo essa grande alegria ao ser confirmada no Espírito Santo através de Isabel: bendita és tu entre todas as mulheres. Portanto, vejamos, toda a primeira parte da Ave Maria é esta duplamente imensa alegria que é sempre dada à Nossa Senhora. Ora, mais tarde a Igreja juntou o resto da segunda parte: a Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Portanto, naquele último momento em que nós mais necessitamos, em que vamos passar para a vida eterna. Ora, porquê nos é pedido pelo céu estas 50 Ave Marias? Esta terceira parte do terço, que eram os 15 mistérios do terço. Podiam ser só 3, podiam ser talvez mais 10, pronto. É que isto supõe, portanto, não só as 50 Ave Marias, mas o repassar os mistérios da vida de Jesus. Como veio ao mundo, portanto, a começar no momento da encarnação, dos mistérios gozosos, a visitação, o nascimento em Belém, que estamos agora a ver neste tempo natalício, em que está a ser feito esta gravação, a apresentação no templo, o encontro no templo, estes mistérios da infância de Jesus, depois os mistérios da redenção, os dolorosos, da dor, quanto Jesus por nós sofreu. Portanto, ao rezarmos os Pai Nosso, Ave Marias e os Glórias e meditarmos nestes mistérios que foram a nossa salvação, estamos a conseguir as graças, não só de purificação, de salvação na nossa vida, mas para os outros. E, portanto, cada Ave Maria tem esta imensa graça e este imenso poder. E há mais algo importante e que é histórico e que nos foi dito pela grande doutora da Igreja, Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, já depois de ter morrido, Deus permitiu que ela lhe aparecesse em visão a uma outra irmã carmelita. E revelou o seguinte, que é importantíssimo. Santa Teresa lá do céu disse que estaria disposta a vir cá ao mundo, sofrer tudo o que fosse possível, para ter no céu o mérito só mais uma Ave Maria, ter rezado mais uma Ave Maria se pudesse ter rezado. Vejamos isto.
grande Santa Teresa d'Ávila, no céu, Deus permitiu que ela tivesse revelado, portanto, que estava disposta a sofrer tudo o que fosse pedido neste mundo para ter no céu o mérito de mais uma Ave Maria. Ora, se ela estava disposta por uma Ave Maria, o que é que não são 50? Por isso, isto é um encorajamento tremendo a todos nós, para que não nos fiquemos na mediocridade, para que não nos fiquemos, eu rezo 3 Ave Marias ou o anjo já chega, já não tenho tempo. Não, nós, como filhos obedientes da nossa Mãe do Céu, que queremos ser salvos e ajudar a salvar, vamos cumprir o que ela nos pediu, é rezar o terço todos os dias, os 5 mistérios do Rosário, e no primeiro sábado, oferecer-se em reparação ao seu Imaculado Coração, para consolá-la, para reparar, para ajudar a tirar os espinhos que cravam o seu coração imaculado. Em relação ao poder que tem o terço, esta oração do terço do Rosário, há algo ainda interessante, histórico, que eu gostaria de falar, que foi a cruzada do terço reparador da Áustria, em 1954-55, que ajudou completamente a libertar a Áustria do jugo soviético comunista. Como é que isso aconteceu? Ora, como sabemos, historicamente, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa foi dividida em 2 partes, o leste e o ocidente, e nessa altura a Áustria era um país do leste, sob o poder político soviético. Ora, o povo austríaco, como todos os povos da Polónia, Checoslováquia, os eslavos, estavam a sofrer a falta de liberdade, a fome, muitos, tudo o que os regimes totalitários fizeram sofrer esses milhões e milhões de habitantes nesses anos todos. Assim, no princípio dos anos 50, um sacerdote muito devoto de Nossa Senhora, o padre Pedro Pavlicek, franciscano, entretanto, nessa altura, pôde ter a oportunidade de ir à Alemanha fazer um retiro. E teve a sorte de fazer um retiro com aquele famoso padre Fischer, alemão, que espalhou a mensagem de Fátima e que esteve presente no dia 13 de setembro de 1935, quando foi exumado pela primeira vez o corpo da Jacinta. Ele está naquela fotografia famosa e está a olhar para o corpo da Jacinta, que está em parte incorrupto no cemitério da paróquia de Fátima. Ora, ao ter feito esse retiro lá, quando regressa à Áustria, ficou convencido totalmente, e tendo sabido que Nossa Senhora falava na conversão da Rússia, e através da mensagem de Fátima, do terço diário dos 5 primeiros sábados, que era só ela que podia ajudar também à libertação da Áustria. Então começa a pedir às pessoas que rezassem uma dezena do terço por essa intenção, mas o tempo ia passando, nada acontecia. Até que finalmente realiza que tem que pedir os 5 mistérios do Rosário, o terço diário, às pessoas, e com a intenção de reparar o Imaculado Coração de Maria. Ora então, e outra ideia também, ele foi inspirado, foi tomar nota de todas as pessoas que se comprometiam cada dia a rezar um terço em reparação ao Imaculado Coração de Maria, pelo seu país, pela Áustria, para que realmente a Áustria fosse liberta do terrível jugo comunista. Ora, o que acontece é que em apenas 6 meses ele conseguiu saber qual era o tamanho do seu exército. Ao fim de 6 meses contava já 700 inscrições para católicos cristãos que rezavam diariamente o terço em reparação ao Imaculado Coração de Maria. E por essa altura, aproximadamente nessa altura, que foi o 13 de maio de 1955, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Molotov, conhecidíssimo, um ateu, um comunista, um homem que não sabia absolutamente nada de datas de Marianas, nem de Fátima, ainda menos, declara, nessa altura, para todo o mundo, que a Rússia iria deixar a Áustria livre, como as nações da Europa do Ocidente. Ora, isso deixou de boca aberta o mundo inteiro. Mas como é que é possível que a Rússia deixe um país sem disparar um único tiro? Como? Ninguém podia dar uma explicação plausível. Ora, nós sabemos o porquê. Na fé foi o grande poder dessa cruzada do terço, organizada na Áustria, nessa altura, que libertou a Áustria do jugo comunista. E temos mais outro sinal, é que, precisamente, o dia em que o último exército saiu da Áustria foi o 15 de agosto, da solenidade da Assunção de Nossa Senhora, portanto uma festa profundamente mariana. Portanto, isto são sinais que o céu dá claríssimos, que foi pela intercessão de Nossa Senhora que Deus permitiu que uma nação
naquele tempo, que eram de 7 milhões, portanto os 700 mil representavam apenas 10% de toda a população, que nos faz lembrar os 10 justos que podiam ter salvo Sodoma e Gomorra. Se houvesse lá 10 justos, como o Senhor tinha prometido a Abraão, teria salvo aquela cidade, mas não, nem já havia 10 justos, e Lot com a sua família teve que fugir, e veio o tremendo castigo que completamente fulminou aquela Sodoma e Gomorra, e hoje é o Mar Morto que lá está. Portanto, isto é para fazer a ponte. Os 10% apenas da população austríaca, nesse ano com 54, 55, rezavam diariamente o terço, foi suficiente para que, ao fim de 6 meses, esses milhões de terços alcançassem de Deus a libertação completa de uma nação do jugo soviético comunista, isto em pleno tempo da Guerra Fria. Ora, portanto, isto só tem explicação na fé, na graça. Portanto, em termos políticos não há explicação possível para um acontecimento deste. E, portanto, é através da cruzada do terço que foi possível a libertação de uma nação. E há mais exemplos ao longo da história que também nos relatam sobre isso, como foi a grande vitória de Lepanto, já no século XVI, ficará para outra ocasião.